Obrigado, presidente, deputada Érica. Olha, companheiros, é porque, na verdade, está nesse momento sendo apresentado o relatório do novo marco regulatório da atividade minerária no Brasil. E aí vocês imaginam que código de mineração que está lá. Nós temos uma legislação de 1941, que está sendo reforçada de forma mais absoluta, quando a atividade minerária ela é considerada como de interesse público. Interesse público. Então não importa se tem nascente, não importa se aquelas águas ali têm que abastecer uma cidade inteira ou uma capital, como a gente tem exemplo, prevalece a atividade minerária. Sobre qualquer outro interesse, inclusive em terras de comunidades de matriz africana. Então, muito menos leva em consideração a questão ambiental e a saúde dos trabalhadores. Então, está sendo apresentado para o relator e o nosso medo é de extrair para o plenário, ainda semana. Esse é o grande problema. E que, inclusive, tem a ver aqui. Sabe por quê? É uma atividade danosa ao meio ambiente, é uma atividade que não tem compromisso com os trabalhadores. Só para vocês terem uma ideia, lá no Jequitinhonha tem um projeto bom, o promotor também está aqui, tem um dos projetos onde não tem água para beber. Aí está sendo licenciado um mineroduto, deputada Érica, que vai mandar para o mar, para tocar o minério, 1.600 litros d'água por segundo. 1.600 litros d'água por segundo para tocar o minério num tubo. Isso tira a água do Jequitinhonha. Alguns conhecem o que é o Jequitinhonha. Então é desse absurdo que a gente está falando e o Código não leva em consideração os atingidos pela atividade minerária. Nem os atingidos, sobretudo, indiretamente. Em fechamento de minas, se tiver um desastre de arrebentar uma barragem de rejeito, não tem garantia ali de indenização, de compensar quem está a jusante. Então, essa é a urgência que a gente está aqui. A gente está atento e dizer ao relator que tem contribuições que a gente vem insistindo desde o início, quando foi regimentalmente aberto a possibilidade de emendas. Então, algumas preocupações perduram, seja as questões ambientais, seja o comprometimento no abastecimento de água, seja o conflito com outras atividades importantes, como da agricultura familiar, e ferir interesses também das comunidades, os povos tradicionais de matriz africana e mesmo dos povos indígenas. Acho que a questão dos povos indígenas, porque aqui é o código. Então, acho que a gente tem que estar resguardado aqui as terras indígenas e pelo texto que eu acho que eu já pude ler aqui rapidamente, qualquer coisa que for embaraço a atividade minerária prevalece o de interesse público, que acho que é um absurdo a atividade minerária ser considerada de interesse público, considerando um decreto de 1941. 1941, todas as empresas, na verdade, eram estatais. Havia, de certa forma, uma razão de ser, mas agora não cabe mais. São empresas multinacionais que vêm arrebentando com os municípios. Embora aqui prefeitos, eu respeito a postura de alguns prefeitos, mas é uma enganação que leva para o nosso povo. Nós temos, por exemplo, em Conceição do Mato Dentro, que o próprio proprietário estava impedido de ir à sede da sua propriedade porque desapropriou uma área e inviabilizou o acesso. Nós temos municípios que é pura poeira, pó. Um carro que fica estacionado no centro da cidade, em meia hora, ele está coberto de poeira. Então é uma coisa absurda, desrespeitosa. Então nós temos que levar em consideração os outros interesses, as outras atividades, a saúde, relator, dos trabalhadores. Eu entendo quando Vossa Excelência fica preocupado com os trabalhadores do NPM. Eu também defendo a carreira, condições de trabalho, mas e os trabalhadores da mineração? E quem está lá na frente da mina? Tem que ser considerado. Os atingidos indiretamente da mineração. Temos que levar em consideração. E
Só para que os companheiros tenham ideia, por exemplo, uma atividade que está sendo licenciada e já no processo avançado, que atinge o norte de Minas, e alguns acham que é a redenção, a salvação do norte de Minas e de parte do Jequitinhonha. A outorga que a Ana deu é 1.600 litros d'água por segundo. 1.600 litros de água por segundo, tirando o Jequitinhonha, onde não tem água para beber, e vai para tocar o minério, para jogar água doce lá no mar, para tocar minério, e pouco importando com os povos ali, né? Então, nós não podemos achar que vai aumentar o PIB, que é a salvação agora do momento, de uma crise. Então, nós temos que ter a responsabilidade com essa geração e ter responsabilidade, sobretudo, com as gerações futuras. Porque a atividade minerária, se é que ela traz um retorno, é agora. Mas e o depois? Deixa o buraco. Fechamento de mina, nós temos que estar muito atentos com o fechamento de mina, porque só deixa prejuízo e dano para o município. Então, são essas questões que nos levam a ter cautela. É um princípio fundamental que tem que reger aqui a nossa vida, o nosso jeito de trabalhar. Cautela, porque é um marco regulatório para o Brasil inteiro, levando em consideração a diversidade dos estados, mas que leva em consideração, sobretudo, essa geração e as gerações futuras. Eu entendo a impaciência de Vossa Excelência, expressada pela fisionomia, mas vamos abrir mão. Nós não vamos abrir mão de ter uma legislação séria que leve em conta a atividade econômica, sim, mas que leve em consideração a atividade social e ambiental. Muito obrigado.